Gente, das muitas histórias que eu poderia contar de atendimentos que eu fiz, tem algumas que marcam a vida da gente. Trabalhos, por exemplo, para fazer as pessoas passarem em concurso público, na OAB, então, foram vários. Mas um dos casos que mais marcou foi do piloto que não voava mais. Eu levei muito tempo para poder contar essa história para vocês, porque eu precisava que ele se aposentasse, que ele largasse a profissão e passasse a fazer outra coisa, porque ele é advogado também. Ele me procurou, já fazem aí, não sei exatamente quantos anos, mas já faz tempo. Na época, ele tinha sido transferido para Brasília, para trabalhar na parte administrativa em Brasília, porque durante um voo ele teve um mal súbito e fez uma aterrissagem forçada com um helicóptero. E ele me procurou porque ele queria voltar a pilotar. E não só isso, ele queria pilotar um dos helicópteros mais caros que existem hoje no país. E quando ele me contou a história do porquê ele me havia procurado, eu, antes de jogar qualquer coisa, eu disse para ele, cara, o que tu quer não é mais possível. Pode-se fazer outras coisas, mas voltar a voar, esquece. Tu fez uma aterrissagem forçada, porque tu teve um mal súbito, passou por todos os exames que tinham que ser feitos e não se encontrou problema nenhum. Ou seja, não se sabe por que é que tu passou mal. Eles jamais vão te entregar um helicóptero novamente para te voar. E ele concordou comigo. Mas ele tinha alguns outros trabalhos para fazer. E isso nós conversamos, era tarde. Ele tinha vindo até o Rio Grande do Sul, alugou um carro em Porto Alegre e veio até a cidade onde eu estava atendendo. E eu disse, não, existem outros trabalhos de abertura que a gente pode fazer, né? Ele veio disposto a fazer um trabalho. E à noite, quando nós iniciávamos os trabalhos, eu já tinha preparado tudo, eu ia fazer uma limpeza nele. Na verdade, quem faz a limpeza não sou eu. Quem faz a limpeza, para isso eu uso a baixa magia, para isso então é o Exu que faz, é o destranca-rua. Havia mais algumas pessoas juntos, que estavam na casa. E o destranca-rua, quando chegou, antes de começar a limpeza, disse para ele, olha, aquilo que tu veio buscar aqui, eu vou te dar. Tu vai voar de novo. Claro, eu não sabia o que estava acontecendo, ele fez todo o trabalho e quando terminou, as pessoas me procuraram e disse, olha, o destranca-rua conversou com ele vai te chamar, e o destranca-rua disse que ele vai voar. Eu disse para ele, olha, cara, não é questão de acreditar ou não desacreditar, mas eu vou te dizer uma coisa, Exu não muitas vezes o Exu diz aquilo que tu quer acreditar. Por isso que existe uma discussão muito grande aí com o Exu. E eu disse, às vezes o Exu diz isso para que tu tente, para que tu não pare de lutar. Mas ele disse, não, mas o Exu me olhou nos olhos e disse que eu voltava a voar e eu acreditei nele, no que ele me disse. E me disse que eu tenho que fazer tal e tal trabalho e que daqui uns tempos eu vou voltar, mas eu só vou voltar aqui quando eu já estiver voando para encerrar uma parte que ele me pediu. Eu disse, bom, tu fez o acordo com o Exu, se tu confia nele, ele perguntou se eu confiava, eu disse, não, eu confio, mas é que a história que tu me conta,
me mostra que a lógica é que tu não vai voar mais. Bom, passou-se, isso foi no mês, eu não tenho bem certeza se foi dezembro ou janeiro. Eu não tenho bem certeza disso. Eu sei que foi no mês de setembro, isso eu tenho certeza, porque eu tinha feito contato, eu tinha conhecido uma outra religiosa e nós estávamos montando um centro de atendimento em uma outra cidade. Quando ele me ligou e disse que estava vindo para o Rio Grande do Sul, precisava conversar comigo. Aí eu dei o endereço da casa nova que nós estávamos montando ainda, não estava nem montada, estávamos montando ainda. Depois eu vou ver se eu acho e coloco as fotos para vocês aí. Estávamos montando ainda. Eu digo, olha, eu vou estar em tal lugar lá. E aí ele chegou lá. E eu disse, como é que estão as coisas? Ele disse, não, eu quero que tu sente aí e jogue. Quero que tu me diga como estão as coisas. E eu sentei, joguei para ele e a primeira coisa que eu vi foi que ele tinha voltado a voar. E eu disse para ele, realmente o mundo espiritual é algo que, mesmo a gente que convive com isso, descobre que o mundo espiritual consegue coisas que são, até para a gente que vive ligado diretamente ao mundo espiritual, às vezes a gente desacredita, mas o mundo espiritual consegue fazer essas coisas. E ele me disse, é verdade, eu estou voando, eu estou pilotando a aeronave mais cara do país, estou lá em Brasília, as pessoas que eram as que diziam, que davam a ordem, que não me liberavam para voar, estas pessoas foram afastadas e entrou outras pessoas e junto a uma dessas pessoas que entrou alguém que era muito meu amigo e me colocou de volta em voo. Então eu vim aqui para acertar contigo, para pagar a minha dívida com o Destranca-Rua, porque é com ele o meu acerto. E aí ele ficou 3 dias no Rio Grande do Sul para que a gente pudesse organizar tudo e fazer o ritual que ele havia combinado com o Destranca-Rua. Estas fotos eu acho que eu ainda tenho. Eu tenho as fotos do primeiro ritual e tenho as fotos do segundo, quando ele veio. Eu sempre digo o seguinte, não é o religioso que resolve o problema. E também sempre digo que não foi o Destranca-Rua que resolveu o problema dele. Ele não entende assim, mas as pessoas que não são de religião às vezes não entendem isso. Quem resolveu o problema dele foram as entidades dele. O Destranca-Rua simplesmente fez a parte dele. Fez com que as entidades daquela pessoa tivessem condições de resolver o problema dele. Esse é o grande segredo das coisas, esse é o grande segredo do mundo espiritual. As pessoas muitas vezes se acham, como é que eu vou dizer isso sem ofender alguns? Alguns religiosos se acham poderosos, mas o poder não está no religioso. O religioso, o máximo que ele tem é empenho, ele não precisa nem ter fé, nem ter fé. Ele tem que ter empenho, conhecimento e gostar do que faz. Nem fé é necessária, nem isso. Eu conheço muito religioso, mas uma pilha, uma renca de religioso que praticamente é ateu, mas que como consegue resolver o problema das pessoas e consegue resolver o problema até deles, continua trabalhando e continua ajudando muita gente, muita gente, muita. Não é mérito, só que algumas dessas pessoas pensam que o mérito é delas. O mérito não é delas. Assim como o mérito dessa história não é meu. O mérito são das entidades, nem do Destranca-Rua não é. O único mérito que o Destranca-Rua tem é de ter dito aquilo que eu não tive coragem, porque aquilo que pela história que ele me contou,
não fazia sentido nenhum que alguém entregasse um helicóptero para aquela pessoa voltar a voar. Hoje ele não voa mais, hoje ele está aposentado. E por isso eu posso contar a história hoje, porque se eu contasse essa história aqui e as pessoas resolvessem investigar, iam saber de que é que eu estou falando. Tá bom, gente? Então, meu abraço a todos vocês.